Esse é o nosso primeiro podcast. Muito obrigado aí pelas palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Batem mais um pouquinho de palma, vai. Que bacana. Bom, eu queria dizer para vocês que esse podcast que eu tô trazendo aqui, eu quero falar sobre conteúdos que eu estou lendo em livros, na Bíblia. Eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra onde vai te confortar, trazer ensino também para você. E para começar, eu queria falar um pouco sobre o livro do querido pastor Luciano Subirá. Para quem não conhece, eu recomendo, porque ele é um pastor que tem... os livros dele traz grandes ensinos sobre a palavra, sobre o amor de Deus, e eu tenho esse pastor como uma referência em ensino. Eu já li um total de 5 livros deles e não quero parar, quero ler todos, se Deus quiser. E no livro dele, De Todo o Coração, teve um tópico que eu li que me chamou muito a atenção, aonde Jesus ele fala com Pedro, ele pergunta a Pedro se Pedro o ama, e há uma conversa ali entre Pedro e Jesus. Enfim, eu quero estar lendo para vocês, para mim estar debatendo aqui e passar para você o que o nosso querido pastor Luciano colocou no livro dele, e também o que eu tirei a respeito disso, meu ensinamento que eu aprendi. Então quero estar passando aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro quero dizer para você que no grego, a linguagem amor, há 3 tipos de referência, 3 tipos de linguagem. O que diz? A língua grega possui palavras diferentes para conotar a expressão diferente de amor. Se a referência ao amor é físico, sexual, então a palavra grega empregada é eros. Se a conotação do amor for fraternal, então é filho. E quando se trata de um amor perfeito, o amor do tipo do amor de Deus, então a palavra é agape. Na língua portuguesa não temos esse tipo de diferença. Contudo, Jesus ele usou diferente tipo de palavra para conversar com Pedro. Na primeira pergunta, ele diz: "Tu me amas?" No sentido conotativo de agape, o amor intenso, o amor de Deus. E Pedro lhe responde: "Tu sabes que eu te amo", no sentido conotativo filho. Filho é um amor fraternal. Isso que Pedro estava respondendo a Jesus, que ele amava, mas num amor fraternal, num amor intenso de Deus. Na segunda vez, acontece o mesmo. Jesus pergunta se Pedro o ama, na maior intensidade de amor, que é o agape, e Pedro responde-lhe que o ama, mas nem tanto. O seu amor era somente filho. Como não consegue levar a Pedro a dimensão do amor da sua pergunta, Jesus desce na dimensão dele, ele desce na dimensão de Pedro, de filho, que é o amor fraternal. E na terceira vez, pergunta-lhe Jesus: "Tu me amas?", no sentido de filho, de amor filho, de amor fraternal. Aí então Pedro diz: "Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo", no sentido filho, no sentido de amor fraternal. É como se uma vez mais ele afirmasse: "O meu amor não vai além disso, e eu não quero enganar a mim mesmo de novo". Portanto, para a pergunta de Jesus a Pedro: "Tu me amas?", a resposta foram: "Senhor, tu sabe que eu amo, tu sabe que eu gosto de ti".
No entanto, a beleza dessa conversa está no fato de que, ainda que Jesus não tivesse ouvido da boca de Pedro que ele o amava, a ponto de morrer por ele, o mestre afirmou que Pedro ainda glorificaria a Deus através de sua morte. Nós vamos ver isso no livro de João, no capítulo 21, versículo 18 e 19, que diz: na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde quiseste. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outros te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse Jesus, disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe Jesus: siga-me. Ao dizer a Pedro a maneira como ele morreria, Jesus estava declarando que chegaria o dia em que ele amaria ao Senhor como o Senhor desejava ser amado, e na promessa que Pedro daria a sua vida por ele. Jesus declarou até mesmo que tipo de morte seria. O apóstolo estenderia as mãos, ou seja, pela crucificação, um tipo de morte comum nos dias do Império Romano. E a tradição nos ensina que quando o imperador Nero mandou crucificá-lo, Pedro teria dito o seguinte: não sou digno de morrer como meu Senhor. E em seguida ele teria pedido que o crucificassem de cabeça para baixo. O que se de fato ocorreu foi uma demonstração ainda maior de amor a Jesus Cristo. Durante muito tempo eu achei que Jesus fez estas 3 perguntas a Simão Pedro como uma forma de lhe dar a chance de consertar as suas 3 negações. No entanto, ao examinar este jogo de palavras, percebi que o Senhor não queria acusá-lo ou denominá-lo, ou desanimá-lo, além de levar o apóstolo à conclusão de que ele ainda não o amava o quanto deveria. O Senhor fez isto com um único propósito: inspirá-lo a crer que um dia ele atingiria a maturidade deste amor, o amor fraternal, o amor de Deus, o amor ágape, por ele. É importante destacarmos o seguinte: o Senhor acredita em nós mais do que nós mesmos. Ele vê o nosso potencial de sucesso quando somente enxergamos as nossas falhas. Ele vê o nosso futuro quando nos prendemos ao nosso passado. Quando falhamos em expressá-lo, o nosso amor, ele consegue dizer a cada um de nós: eu sei que você ainda vai chegar lá. Então, isso aqui é o meu querido pastor Luciano falando sobre essa conversa que Jesus e Pedro teve, falando sobre um amor de Pedro que ainda não era um amor intenso, do tipo do amor de Deus, mas que Jesus ele afirmou que um dia Pedro ainda chegava nesse amor intenso, que ele glorificaria o nome do Senhor na sua morte. E como se deu essa glorificação? Quando Pedro disse que não era digno de morrer como Jesus, então ele pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Aqui ele exaltou o nome de Deus, aqui ele glorificou o nome de Deus. Às vezes às vezes você também fica pensando se você seria capaz de morrer por Jesus, se o seu amor é tão grande como foi o amor de Pedro aqui no final da sua vida. Talvez você fique pensando que você não é capaz de morrer por Jesus. Mas aqui no final do livro, no final dessa leitura,
há algo que me chamou a atenção quando o pastor fala: eu sei que você ainda chegará lá. Então, Jesus, ele sabe que se nosso amor é pequeno, o nosso amor pode chegar ao ponto da gente entregar tudo para Jesus, da gente dar toda a nossa vida para Jesus. Então, se você está pensando que você não é capaz de chegar a esse ponto, saiba que Jesus, ele acredita em você. Ele acredita que você é capaz. Então, se entregue, se doe, dê o seu melhor, entendeu? Se entregue o seu coração para Jesus, porque ele sabe que você é capaz e você ainda chegará lá. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E se Deus quiser, eu vou estar trazendo mais leituras aqui, trazendo mais palavras que vão te incentivar. E enfim, acompanhe nós aí nesse primeiro. Esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo. Não sei se ficou legal, mas enfim, o que eu quero aqui é trazer a palavra de Deus, o que eu quero aqui é trazer a palavra de salvação, a palavra de arrependimento para você. Então, espero que você nos acompanhe aí, que você curta esse trabalho que estamos iniciando aqui. E é isso aí, vamos bater palmas e até o próximo podcast. Valeu, obrigado, tchau, tchau, fique com Deus.